No dia 1º de abril, o Cruzeiro resolveu jogar um futebol de mentira. É isso aí, galera. É até difícil começar por algum aspecto, né? Mas a verdade é que o Cruzeiro mereceu perder para o União de Santa Fé, um dos piores times do futebol argentino, um time que estava em má fase, um treinador prestes a ser demitido, e o Cruzeiro consegue fazer um jogo patético contra um time ruim. Cara, como eu disse, é até difícil começar a falar sobre algum aspecto do jogo, né? Mas eu vou tentar organizar aqui os meus pensamentos, beleza? Galera, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, beleza? Considere virar membro do canal se você quiser. O primeiro link da descrição você vira membro. O segundo link você entra no nosso grupo de WhatsApp para inscritos, beleza? Lá a gente troca uma ideia, manda o link dos vídeos, o link das lives também. Então, considere participar também do nosso grupo de WhatsApp, beleza? Bom, galera, o nosso treinador aí, o Leonardo Jardim, ele optou aí por uma formação um pouco diferente, né, para esse jogo. Na verdade, jogadores um pouco diferentes para essa partida. As novidades aí que a gente pode citar para esse jogo, né? No caso, o Lautaro Dias no ataque, a dupla de volantes, o Wallace e o Romero, o Christian jogando aberto, e com isso ele deixou no banco aí jogadores titulares como Matheus Henrique, Dudu e Caio Jorge, né? O Caio Jorge estava sendo titular naquela formação com 4 atacantes. Muita gente tinha falado que a necessidade do Cruzeiro no primeiro momento era de povoar o meio campo ali para poder justificar para poder melhorar a questão da marcação e da saída de bola. E assim, não aconteceu, gente, não aconteceu. O Wallace, eu senti ele muito escondido do jogo, principalmente no primeiro tempo, na hora da saída de bola, ele não tentava se desmarcar. O Romero até teve essa postura, mas bem menos, assim. O Romero tentou bem mais. Eu acho que o Wallace estava com medo de errar e não estava se apresentando para o jogo. O Romero é um pouco mais ágil que ele, não deu certo, mas também não foi um grande jogo do Romero. O Christian, que para mim foi o ponto mais negativo do jogo, aliás, ele não, porque o Lautaro eu acho que foi o pior jogador disparado, assim, não acrescentou nada, principalmente se tratar de um jogador de ataque, né? Mas o Christian acaba que ele estava atuando por um lado do campo ali, que ele ficou sem função, ele não conseguiu fazer nem o dele, nem a função que ele deveria fazer, né, que era atacar o corredor. Com isso, o William também foi muito subaproveitado no jogo, ele errou alguns lançamentos, é verdade, mas a parceria com o Wanderson ali pelo lado direito deu muito mais certo, né? Mas, galera, a grande mensagem que se passa, né, pro torcedor, né, pra gente com esse jogo, é que o time do Cruzeiro é muito fraco, o elenco do Cruzeiro é muito fraco. Nós temos ali o Gabigol, o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, o Dudu, que são jogadores que são diferenciados, mas a partir do momento que você não tem esses jogadores, o Cruzeiro não rende. Então, assim, o Matheus Pereira a gente não sabe se fica. Sem ele, e já com esses outros jogadores, já fica difícil também, porque ele é um cara que tem o coelho da cartola, né? E assim, ele não tá jogando porque o filho dele ainda não nasceu. Então, tudo isso vai mostrando a fragilidade do elenco do Cruzeiro e como a montagem do elenco foi feita de maneira errada, né? Ainda dá tempo de corrigir a rota, né? O Cruzeiro tem uma janela agora, se não me engano, até o dia 10 de abril, para poder fazer algumas movimentações com os times dos estaduais, mas as grandes mudanças mesmo vão vir aí no meio do ano, né? No caso, na janela da Europa, né? E também do futebol brasileiro. O Fabrício Bruno, eu acho que foi um dos poucos que salvaram ali. O Vidalba, apesar de cumprir uma missão ingrata ali, né? O Gamarra, que também, mais uma vez, não fez uma boa partida, e o Vidalba tendo que cobrir ele ali, e aí não conseguiu. Ele já não tem a característica de atacar, e tendo que cobrir ali o Gamarra também, ele não conseguiu exercer uma boa função ali. Eu acho que depois o Fabrício Bruno foi melhor em campo, e o Cruzeiro foi punido pela sua postura, né? Então, assim, é um jogo que manda vários recados, né? Principalmente para a diretoria do Cruzeiro, porque a montagem do elenco foi mal feita, o treinador não tem material humano suficiente para poder executar, né, o esquema que ele gosta de jogar, e isso a gente meio que já sabia, porque quem montou esse time foi o Diniz, e aí ele chega já com a janela meio estranha ali, ele falou que queria observar, ele realmente precisava observar o elenco para saber com quem que ele pode, com quem que ele não pode contar, né? A verdade é que, como eu disse, o recado está dado. O Cruzeiro precisa de reforços, e muitos reforços, tá? Precisa de volante.
precisa de zagueiro, um zagueiro para chegar e jogar. O Jonathan Jesus tá bem, mas e se ele não, quando ele não pode jogar, é isso aí, entendeu? O Cruzeiro precisa de ter uma dupla de zaga consolidada, o Cruzeiro precisa de volante. O Wallace, que é um cara que eu defendi muito, não tá entregando. O Romero também não tá conseguindo jogar bem. O Matheus Henrique é difícil avaliar hoje pelos minutos em campo, né? Mas não vinha jogando bem também. Mas o Matheus Henrique ainda é um titular absoluto, né? Precisa de pontas, né? A gente viu o Wanderson que não conseguiu mostrar nada de diferente também. Da ausência do Dudu, a gente perde muita qualidade. E é isso, galera. O Cruzeiro precisa olhar para o mercado com atenção. O treinador precisa escolher as peças, né, de acordo com as características que ele precisa. Nesse primeiro momento, eu acho que o treinador vai ter que fazer algumas concessões, né? O esquema que ele gosta de jogar com jogadores que tem não vai rolar, então ele vai ter que buscar um meio termo ali com o que a gente tem até a abertura da janela. No próximo final de semana a gente tem um desafio bem difícil, que é o Internacional fora de casa. O Internacional fez um grande jogo contra o Flamengo, qualificado. E aí, galera, ver o que... Porque, por exemplo, se alguns jogadores não atuaram hoje, né, pensando nessa partida, né, contra o Internacional. Então a gente espera que pelo menos a postura seja diferente, né? O Cruzeiro hoje foi assim, uns jogos assim, triste de ver, tá? Postura covarde, um time apático em campo, e aí não tinha como ser muito diferente, né? Poderia ter tomado mais de um gol. O gol do União sai muito tarde que é um time que não é muito bom, mas assim, foi um time que buscou o gol a todo momento, disputava e ganhava as bolas ali e mereceu o resultado. Fica, como eu disse várias e várias vezes nesse vídeo, o alerta ligado. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário aí, deixa sua opinião sobre o jogo, o que precisa mudar, o que pode melhorar, beleza? A gente volta amanhã, 2 horas, live no canal todo dia, segunda a sexta, live no canal, 2 horas, pra gente vir com mais informações e mais dados sobre esse jogo. Vou assistir a coletiva do treinador e a gente vê o que dá para tirar dessa partida, beleza? Um abraço e até a próxima.